Esse talvez é o vídeo mais importante de 2025 no meu canal, não pule ele por nada e assista até o final para que você consiga fazer dinheiro com a sua empresa ou prestando serviço para outras empresas na área de automação, inteligência artificial e microsistemas para organizar tudo isso. Vamos englobar tudo e vamos embora. A Microsoft lançou agora em 23 de abril desse ano, um relatório falando qual que é a próxima fronteira de empresas em relação à inteligência artificial. E eu quero começar mostrando para você um estudo da Harvard Business Review, uma revista de Harvard, falando exatamente como tem sido a experiência de times usando inteligência artificial. Resumindo, eu coloquei um resumo aqui para você. Ela coloca uma coisa bem interessante. Olha essa frase aqui, ó. Indivíduos com inteligência artificial igualaram o desempenho de equipes sem inteligência artificial. Você tem noção disso? Que a pessoa que usou inteligência artificial igualou. Então você para e pensa, será que eu na minha empresa realmente preciso usar? É claro que você precisa. Agora, como você vai usar e como você pode usar da melhor maneira possível é exatamente o que esse vídeo vai tentar trazer, pelo menos um overview, algo por cima, para você saber aonde caminhar e depois se aprofundar muito mais. E se você quer fazer dinheiro com isso, presta muita atenção, porque com esse vídeo você vai entender aonde você pode apontar o seu destino e saber onde você pode fazer dinheiro. Muitas vezes com várias coisas, muitas vezes com algo mais específico. Mas é isso que eu quero apontar aqui para você hoje. E daí o relatório continua. Ele diz assim, profissionais usando inteligência artificial produziram soluções equilibradas, e aqui vem a parte mais interessante, independentemente de sua formação profissional. Você tem noção? Aí você fala, isso aqui é meio que óbvio. Gente, é óbvio para agora, no último um ano e meio. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, isso era impensável. Você ter uma pessoa que não é de uma área específica, conseguir, por conta da inteligência artificial, fazer relatórios, conduzir processos e trazer resultados de uma área que ela não é especialista. E esse é um estudo científico, ou seja, eles pegaram um grupo de pessoas e trouxeram muita pesquisa, muito resultado. E a Microsoft fez a mesma coisa com esse estudo aqui dela. E vou deixar o link aqui abaixo para você ver toda a parte do estudo, inclusive tem até um PDF que você pode fazer o download. Mas aqui eu coloquei um resumo para você e a gente vai discutir isso aqui rapidamente e depois eu vou mostrar para você como você pode entender de fato toda a arquitetura de uma empresa de fronteira, onde essa empresa, você já vai entender o que é esse conceito, ela vai trabalhar com inteligência artificial, automação, nós vamos ver aqui então, inteligência artificial, agentes, automação, sistemas internos e externos, banco de dados de engenharia de dados e ecossistemas para especialistas e desenvolvedores. Vamos passar por Amazon AWS, vamos passar por Google Cloud, vamos passar por a parte de inteligência artificial do Google Cloud, vamos passar por o Microsoft Azure, que é a parte mais parruda da Microsoft, o Microsoft Azure AI Foundry, que é a parte de inteligência da Microsoft, talvez você nunca ouviu falar disso, vamos passar com a parte do administrador do Microsoft 365, a parte do Copilot Studio da Microsoft, que é para quem é um pouco mais leigo conseguir fazer também agentes, a parte de Power BI, ou seja, de inteligência, e mais alguns aplicativos de agentes, e também ali junto com o Google, a parte de administrador da parte de e-mail de empresas. Aí você fala, Herbert, você vai falar tudo isso e detalhado? Gente, se eu fosse falar tudo isso detalhado, eu passaria aqui 2 meses sem parar ininterruptos. Existem diversas certificações para cada uma dessas empresas. Cada certificação você vai pagar, tipo assim, da Microsoft é $99 para você poder fazer a prova, da Amazon tem outros valores, Google outros valores, é muito concorrido isso, tem como você fazer muito dinheiro, mas por que eu estou fazendo isso então para você? É para você ter um overview, mais uma vez eu repeti isso, para que você consiga entender mais ou menos como funcionam as coisas e saber quando você tiver algum problema, aonde você pode ir. Já grava esse vídeo aqui, salva, se você quer aprender mais sobre isso, já começa a me seguir, porque eu entrego muito conteúdo
conteúdo como esses, principalmente para empresários e para quem quer fazer dinheiro ajudando empresários a se organizarem. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é que nós temos 3 fases, de acordo com o relatório da Microsoft, para a implementação da inteligência artificial. E desculpa que algumas partes aqui eu não traduzi, mas vou falar junto com você em português, óbvio, e a maioria vai estar traduzido. A primeira fase é a fase de o ser humano mexer e trabalhar junto com um assistente. E me fala se isso não é a coisa mais comum que está acontecendo hoje. É ou não é verdade? A maioria das pessoas estão vendendo o quê? Vendendo como você pode mexer num assistente. É só você ir no Instagram, ver, tem gente grande, conhecida, que faz curso e tal, e não estou falando nada contra isso, tá? Pelo contrário, tá certo. Tem que vender mesmo, tem que fazer dinheiro com isso e ajudar muita gente. Mas ela está aqui nessa primeira parte ainda, que é a parte de você fazer um assistente, criar um agente único que aquela pessoa, aquele funcionário vai trabalhar com ele para ajudar a tarefinha dele. Então, mas essa é só a primeira fase. Logo em seguida, vem a segunda fase. A segunda fase é um humano estar controlando agentes, diferentes agentes. Aqui, Ju, a gente já conversa um pouco mais com, por exemplo, aquela pessoa que vai lá no ChatGPT e cria vários agentes e começa a gerenciar os agentes que fazem muitas vezes ações. A Microsoft, isso aqui, gente, inclusive, é como a própria Microsoft está usando um agente deles que é chamado Sales Chat, ou seja, um agente de vendas, né? E por último, a fase mais avançada é quando você tem os humanos controlando uns agentes que eles chamam de agentes operacionais, ou seja, que eles fazem não só respostas, uma ou outra ação, mas fazem várias ações consecutivas. Eles podem realmente substituir muitos e vários processos manuais. Ah, Elber, é só isso? Talvez isso eu já tenha escutado em outro lugar e tal. Não, isso aqui é só o começo. Calma que a gente tem muita coisa ainda aqui para passar hoje. Vamos voltar aqui. Eu quero continuar então com você. Olha só que interessante. A mudança é multifacetada. Cada indústria e função evoluirá de maneira diferente à medida que a tecnologia dissemina. Ou seja, muitas vezes você vai ter numa mesma empresa as pessoas andando na fase 1, na fase 2 e na fase 3, diferentes departamentos em cada fase. E aqui você já pode começar a pensar, bom, aonde que eu estou na inteligência artificial? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que não começou a fazer nada. O máximo que sabe fazer é brincar com o ChatGPT. Brincar é modo de expressão, tá? Faz pouquinha coisa, faz uma pergunta aqui, uma pesquisa ali, ou no máximo criou um agentezinho no ChatGPT. Você tem um caminho para ser guiado. E se a sua empresa tem outros departamentos, você criar vários agentes ou deixar que os seus funcionários, colaboradores, criem agentes é uma parte importantíssima desse cenário. Vamos continuar aqui. Essa parte aqui eu achei bem interessante. Olha só, na média, durante o dia, um funcionário ele é interrompido no seu trabalho a cada 2 minutos. Enquanto ele está fazendo um trabalho muito importante. Isso em média. Isso dá 275 interrupções durante o dia. E aqui você acha que o seu funcionário está trabalhando, está bonitinho, está fazendo as coisas, ele vai te entregar, obviamente, mas saiba que essa aqui é a média. É uma mensagem no WhatsApp, se ele não pode mexer no celular, é uma conversa com alguém, é uma distração com alguma coisa, é uma coisa de e-mail, enfim, 275 interrupções. E aqui, olha, esse aqui eu achei muito legal. 122% é o número que a Microsoft percebeu de crescimento de edição do PowerPoint em 10 minutos antes das reuniões. Em outras palavras, você tem uma reunião, a própria pessoa que está conduzindo a reunião, seu chefe, 10 minutos antes, ele está correndo para preparar a reunião. Não preparou nada, porcaria nenhuma. Está ali correndo, tem a reunião. Ou seja, o colaborador está correndo sem preparar muita coisa. O chefe também está correndo sem preparar muita coisa. E o business está assim, ó, nos Deus nos acuda, como a maioria acontece, que está todo mundo quase apagando fogo e incêndio. Em outras palavras, as empresas estão tentando muito mais apagar fogo do que correndo atrás de coisas que realmente são importantes, do que deveriam estar fazendo. E é aqui que a inteligência artificial está trazendo um resultado muito grande. E a Microsoft trouxe uma prioridade dos líderes em relação ao trabalho digital.
A maioria está tentando fazer um upscaling de força de trabalho, melhorar as habilidades dos funcionários para trabalho digital. E aqui inclui agentes, inteligência artificial. E vem a minha primeira dica para você. Se você está tentando fazer dinheiro, se realmente prepare, porque você pode ser uma pessoa que vai treinar outras, tá? Isso você pode tanto fazer dinheiro ajudando outras pessoas ou na própria empresa, você crescer se você é uma pessoa que está habilitada nesse ramo. Agora, eu sei que eu falo para um grupo de pessoas que quer vender serviços. Por que não vender um serviço de ensinar as pessoas a trabalharem com inteligência artificial? E não apenas criar um monte de serviços ali e estar vendendo eles? Porque daqui a pouco isso, aliás, já está virando, mas muitas das coisas vão virar commodities, ou seja, a própria empresa, lá dentro, eles vão conseguir mexer com várias aplicações. E se você não evoluir, você vai ficar para trás. Commodity, você vai começar a lutar mais por preço do que por diferencial. Então presta muita atenção nesse sentido. 45% dos líderes estão tentando expandir a capacidade mexendo com inteligência artificial. 33% estão pensando em reduzir o pessoal por conta da inteligência artificial. E esse daqui saiu errado, mas enfim, você pode ver que as empresas e os líderes estão se preocupando muito. Anteriormente, no ano passado, eram mais os colaboradores, de acordo com as pesquisas, que estavam correndo atrás. Então, a galera viu que eles podiam fazer o trabalho que os chefes estavam pedindo de forma mais rápida, eficiente, ganhando a mesma coisa. Ou seja, é aquela velha coisa do ser humano. Eu vou fazer mais coisa em tempo reduzido, ganhando a mesma coisa ou até mais, né? Ou seja, fazer menos e ganhar mais. Esse é o grande dilema de todo mundo. Isso se chama escalar, né? Quanto menos eu faço, mais eu ganho, é o melhor dos mundos. E esse ano de 2025 virou o jogo. Os líderes começaram a enxergar para valer, porque os líderes geralmente são um pouquinho mais idosos não na idade de idoso de 60 mais, né? E não tem nada contra isso. Tem que ficar pagando pedágio falando essas coisas para não alguém não comentar uma porqueira aqui nos comentários. Mas olha só, não é questão de que as pessoas que têm um pouco mais de idade realmente demoram, e principalmente líderes, porque qualquer mudança estratégica muda muito o cenário, e eles são responsáveis por isso, tá? Então vamos só continuar aqui. E aqui é uma coisa que eu quero que todos prestem muita atenção. 78% dos líderes estão considerando contratar para funções específicas de inteligência artificial para se preparar para o futuro. Galera, esse número salta para 95% nas Frontier Firms. O que é Frontier Firms? Se você vê isso aqui, empresas de fronteira são simplesmente as empresas que estão prestando atenção nesse movimento e trabalhando na direção de realmente colocar agentes, inteligência artificial. Então, a galera está na fase de preparar o pessoal ou contratar pessoal para mexer com inteligência artificial. 2025, 2026, com certeza isso vai explodir. E vou te dizer mais, se você tiver uma empresa de treinamento para isso, você vai fazer dinheiro. E aqui eu estou falando para todos os níveis. Provavelmente empresas enterprise, ou seja, as que vão pagar mais, elas vão procurar as pessoas que têm muita qualificação, certificado, que tem muita prova, que provavelmente o cara que está falando já foi CEO de alguma grande empresa e tal. Pode ser que eu esteja falando para um grupo de pessoas que não está nesse patamar ali, mas para a grande maioria das empresas, que não é as que pagam mais, mas pelo menos você vai ter um bom lucro, você vai conseguir prestar serviço, porque elas não querem pagar 100 mil reais, 50 mil reais por uma consultoria, para algo assim, elas não vão pagar isso, mas elas provavelmente podem pagar uma consultoria um pouco menor desse valor, mas que não seja também muito barato, para que você ensine, você mostre, você treine o pessoal dela. Isso aqui é uma oportunidade de ouro. E aqui a pesquisa traz os 3 principais investimentos, ou as áreas que o pessoal vai investir. Vai ser marketing, desenvolvimento de produtos e cliente. Está aqui, ó. Cliente, marketing e desenvolvimento de produtos serão as áreas mais colocadas em inteligência artificial. Está aqui a resposta. Se você quer fazer dinheiro ou quer realmente fazer sua empresa subir, trabalha relacionamento com o cliente, como é que você pode trazer mais resultado para o seu cliente, para ele não ficar perdido, pesquisando e tal.
traz resultado para marketing, automação para marketing, resultado para marketing e desenvolvimento de produtos, ou seja, como que a empresa, eu colocaria aqui de serviços também, como que a empresa pode colocar para ela aprender a desenvolver melhor, para estar na fronteira daquilo que está trazendo para ela, usando agentes de inteligência artificial ou a inteligência artificial para isso. Ou seja, você sabe que, e aqui é uma das coisas que esse relatório traz, hoje é impensável você trabalhar numa empresa e não ter um computador. Imagina, escrever tudo à mão. Da mesma forma, daqui para frente, vai ser impensável você não usar agentes para trabalhar ou para escalar o seu produto. Assim como você não deixa de usar um celular para fazer um monte de coisa, ou um arquiteto, ou um engenheiro, aliás, não deixa de usar a calculadora para construir um prédio, ou melhor, para fazer os cálculos da construção do prédio, você não vai conseguir concorrer na escala e velocidade que você precisa se não usar os agentes. Elber, não estou vendo isso. Tudo bem, a gente está começando, mas isso vai caminhar muito rápido. É um tempo de 2 anos e você vai ver isso acontecendo e quem aproveitar agora, escuta o que eu vou te falar, vou dar um zoom aqui, ó, vai fazer dinheiro, tá? Vai fazer dinheiro. É a hora de você aproveitar. Vamos lá. Continuando aqui então. E aqui eles fazem uma discussão, qual que é a quantidade de agentes para uma pessoa poder controlar? A quantidade correta, né, digamos assim, de agentes. Eles colocam o primeiro nível é o seguinte, poucos agentes por pessoa. Ou seja, você deixa uma capacidade na mesa. Tem pouquíssimos agentes. Você tem aqui uma pessoa, por exemplo, trabalhando com 4 agentes sozinhas, não está interconectado com outros setores, né? Então ela está resolvendo as coisas sozinhos. Hoje, a maioria absoluta, eu posso dizer que quase 100% das empresas está nesse nível aqui. Mesmo que a pessoa crie múltiplos agentes, ela está trabalhando basicamente sozinha. Algumas empresas estão trabalhando já com o nível de múltiplos agentes por departamento e tal, mas são pouquíssimas ainda. Aí você tem essas empresas que começam a trabalhar com vários agentes, os cursos ensinam por aí, é aquela que ela está com muitos agentes por pessoa. Então tem uma pessoa que geralmente vai ser a pessoa que cria os agentes, ela é que sabe fazer tudo, porque na empresa não tem ainda o departamento de agentes, vai ter, vai existir, tá? Mas essas empresas ainda, a maioria não tem. Então você tem uma pessoa que cria tudo, aí ela tenta controlar, ela não consegue ensinar as pessoas direito, não tem treinamento nas empresas, aí você fica com um gap enorme entre a possibilidade maravilhosa que você consegue vender isso para um CEO, CFO, C-levels da empresa, né? Porque você mostra, isso aqui vai dar muito resultado. E a prática, porque tem uma pessoa que constrói tudo, mas ninguém consegue usar direito os agentes, ou não coloca para funcionar. É quando você tem esse nível aqui. E o nível mais ideal, né? O nível correto, é o balanço de um grupo de agentes com um grupo de pessoas. Você tem aqui um grupo de agentes e um grupo de pessoas. Então você tem, por exemplo, um grupo de pessoas que está trabalhando no departamento, eles estão trabalhando com um grupo de agentes. Mas você pode ver que os agentes aqui, ó, eles são interconectados. Então, eles conseguem conversar entre eles. E uma pessoa, por exemplo, que está num departamento diferente, ela pode ter acesso a agentes sem precisar, muitas vezes, ficar tendo reunião com outras pessoas, pedir informações. Então, essa que é a grande sacada de que você tem, uma das grandes sacadas para agentes. Imagina que você tem um número infindável de reuniões que não são produtivas, onde agora você, com agentes, você consegue solucionar muito mais e melhor e deixar menos reuniões, mas reuniões mais produtivas para escalar melhor os resultados. E aqui o relatório traz que as empresas vão começar a ter departamentos de inteligência. Se esse vai ser o nome oficial mais adotado, a gente não sabe ainda. Mas esse é um dos nomes que a gente pode usar, departamento de inteligência. Assim como você tem recursos humanos, TI e tal, você vai ter um departamento de inteligência, onde as pessoas que estão ali, elas farão a gestão de muitos agentes. E qual é o caminho para você fazer essa gestão de agentes? Primeiro você itera com inteligência artificial, você vai testando, testa diferentes abordagens para encontrar a melhor versão, é prompt, aqui é muito prompt. Depois, delegar ou manter o controle, decidir quando delegar tarefas à inteligência artificial ou manter no controle humano. Depois que você criou o agente, você começa a ver o que vai valer a pena delegar ou não, elaborar prompts claros, fornecer contextos,
refinar o resultado de inteligência artificial, identificar raciocínios fracos. Isso aqui é muito legal. Quando você está criando, você cria, vê o que pode fazer, elabora mais o prompt, refina, identifica o que está saindo de fraco e questiona tudo o que está acontecendo. Ou seja, quando você tem isso aqui é um círculo, esse gráfico aqui, talvez até fosse melhor se ele fosse um círculo, onde você tem toda essa parte aqui, ó, caminhando assim, né? E você volta, porque depois dessa parte aqui que você questionou, melhorou, você continua mantendo o controle e continua elaborando seus prompts. Por enquanto, no nosso atual estado hoje das inteligências artificiais junto com agentes, é assim que é a melhor forma. E lembrando, tá? Eu tô passando aqui, gente, por cima, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu quero que você compreenda de forma assim, no overview, quais são os passos para depois você pensa, coloca ali, aprofunda sobre algum assunto que a gente está tratando aqui. E aqui vem uma parte bem legal do relatório. Cada colaborador se tornará um chefe de agentes, eles chamam de Agent Boss. Se você não é chefe de nada, fica tranquilo que você pelo menos vai ser chefe de agentes, ou seja, eles trazem o conceito de que você vai construir agentes e você vai guiar esses agentes para conseguir trazer melhores resultados. Elber, mas eu nem sei construir agentes, só fico escutando falar. Bom, a partir de agora é o momento que você precisa começar a conhecer e esse vídeo vai te trazer uma base para isso, tá? E aqui a pesquisa traz uma coisa muito interessante, comparação entre os líderes e os colaboradores, os empregados, né? Então, familiaridade com os agentes. 67% dos líderes já estão familiarizados, pelo menos sabendo o que eles fazem, enquanto 40% dos colaboradores estão familiarizados. O uso regular da inteligência artificial. Olha aqui, ó, 69% dos líderes e 45% dos colaboradores. Isso inverteu. Ano passado estava o contrário disso daqui. Confiança nas tarefas que demandam alto nível, risco e tal. Ou, de novo, os líderes estão confiando mais. Espera gerenciar agentes. Isso aqui é um tema um pouco novo, né? Então 36% esperam, 21% dos colaboradores, mas isso aqui vai crescer demais a partir de agora, 2025. Pessoas que vão gerenciar agentes. Esse aqui eu achei muito legal. Usa inteligência artificial como um parceiro de pensamento, ou seja, vai tomar decisão, vai criar alguma coisa. Mais de 50% dos líderes já estão usando. Mas é impressionante isso aqui para mim, porque isso aqui tinha que ser 100%. Da mesma forma como você não constrói, vou repetir, um prédio sem usar uma calculadora hoje, um engenheiro, ou você não tem como trabalhar numa empresa sem ter acesso a um computador, você não deveria nem criar alguma coisa sem passar por algum tipo de crivo de inteligência artificial para aumentar as suas possibilidades. No mínimo, perguntar onde é que você pode expandir as suas ideias, para você pensar um pouco fora da caixinha. E talvez até colocar um agente, por exemplo, com o pensamento de um expert. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você quer que o Elon Musk dê conselhos para você. Você vai pegar vários vídeos do Elon Musk dando conselhos de business. Pega uma outra pessoa qualquer. Pega vários vídeos dele, coloca o texto, né, daquele vídeo, coloca num PDF, joga para um agente, aí você faz as suas perguntas e você vai ter o agente respondendo e dando as dicas como se fosse aquela pessoa. Isso aqui, gente, já é tipo assim, isso que eu acabei de falar, tá? E já é coisa do passado, já é coisa de 2024, o hype estava nisso. Isso aqui é só o comecinho do que o agente pode fazer, tá? Mas pouquíssimas pessoas estão fazendo isso. Outro, vê inteligência artificial como acelerador da sua carreira. Isso aqui tá legal, a maioria está enxergando de que a inteligência artificial, pelo menos de alguma forma, vai acelerar as carreiras dela, tá? E eu posso dizer que isso aqui acelerou a minha empresa, tá? Quem já me conhece aqui sabe, já falei isso. Mas em 2024 eu comecei do zero a minha empresa, e quando eu falo do zero literalmente porque eu voltei dos Estados Unidos para cá, sem nada, sem empresa, não tinha nem empresa aqui no Brasil, abri empresa e fiz mais de R$100 mil ajudando outras empresas a construir microsistemas, colocando inteligência artificial, automação, e esse hype, ele existe, aumentou e evoluiu a minha carreira como empreendedor, mas se eu estivesse numa empresa, com certeza a inteligência artificial faria toda a diferença, tá? E salva pelo menos 1 hora por dia. Isso aqui eu achei interessante.
pouquíssimos deles conseguem dizer que a inteligência artificial realmente está salvando pelo menos 1 hora por dia. Sabe por que eu acho que isso está acontecendo desse jeito? Eu acredito que isso está rolando assim porque a mudança, quando ela é muito gradual, assim como você tem aquela historinha, né? O sapo entra na água fria, você começa a ferver a água e devagarzinho ele não percebe que a água está sendo esquentando até que ele morre porque a água ficou muito quente, só que ele não percebeu. Essas mudanças devagar, a pessoa não percebe que 1 ano atrás ela demorava muito mais do que hoje, por exemplo, que ela está salvando muito mais do que 1 hora por dia, tá? Então, mudanças bruscas ela percebe mais. Então, por incrível que pareça, a inteligência artificial não está trazendo essa mudança, mas os agentes vão trazer essa mudança a ponto de demitir pessoas. Mas a gente ainda está nessa... Olha, gente, assim, eu não sei como me expressar para fazer você acordar para a vida em relação aos agentes, como esse relatório aqui trouxe. Inclusive, ele traz uma informação aqui, ó. Hoje, mais de 10% das empresas contratadas do LinkedIn globalmente possuem títulos de trabalho que não existiam no ano 2000. Você tem noção disso? 10% das pessoas que são contratadas têm títulos de trabalho que não existiam nos anos 2000. Isso é muito legal. E aqui é como os líderes pensam em trabalhar de forma estratégica a inteligência artificial. 47% dos líderes pensam em realmente melhorar as qualidades dos colaboradores existentes, tá? Top Workers Strategy for Leaders. Ou seja, eles não querem ficar contratando muita gente de fora. E é claro, gente, se eu fosse líder de uma empresa, eu também pensaria dessa forma. É muito melhor e mais simples, eu conseguir melhor para o longo prazo, eu treinar o meu público do que eu contratar alguém de fora. Agora, eu vou precisar contratar alguém de fora para treinar os meus colaboradores. A não ser que eu mesmo, no caso da minha empresa, por exemplo, seja o expert e treine os meus colaboradores, tá? Agora, 51% querem ter em até 5 anos times responsáveis de inteligência artificial. E 35%, daquilo mais ou menos do jeito que eu falei anteriormente, penso em contratar trainees para inteligência artificial, específico para inteligência artificial. Então, novamente, é uma área que está crescendo muito. E agora vem uma parte muito especial que deu trabalho para montar isso aqui. Eu quero, já que você entendeu que a empresa ela precisa trabalhar com inteligência artificial, agentes, de uma forma que realmente traga resultados, eu vou te trazer aqui as empresas que mais trabalham com isso e as ferramentas de cada uma delas que você pode olhar, estudar para você focar na parte de inteligência artificial. E aqui tem um gap entre pessoas que são mais especialistas e pessoas que são menos especialistas, tá? Esse vídeo já é para alguém que tem pelo menos um pouco mais de curiosidade de inteligência artificial ou tem um pouco mais de conhecimento, mas se você é dono de uma empresa, está assistindo, não tem conhecimento nenhum, esse vídeo também vai te dar uma luz por onde você pode caminhar, pelo menos mandando para alguém, assiste esse vídeo, vê lá e depois você pesquisa o que ele falou. Então vamos lá, eu chamei aqui de Stack Empresa de Fronteira. Ou seja, qual que é a stack? Quais são os produtos que você vai utilizar? Aqui nós temos 3 empresas principais que eu falaria para você usar como plataforma para a gestão online da empresa. Quando você começa uma empresa, você tem que organizar os e-mails da sua empresa, as pastas, tudo online da sua empresa. A maioria controla só isso, e-mail e pastas. É ou não é verdade? Olha para mim aqui no fundo do olho e fala se isso não é verdade. Você provavelmente controla só o e-mail e as pastas. Tem gente que ainda não tem nem e-mail profissional, tá? É @gmail, o nome da empresa @gmail.com, tá? Gente, você ficaria assustado a quantidade de empresas que ainda tem isso. Se eu estou falando para alguém nesse nível aqui, você ainda tem que decidir qual plataforma você tem que usar. Tá? Talvez eu esteja também falando para muitas pessoas que já sabem, já escolheram, mas que você ainda não escolheu, você tem o Google, a Microsoft e eu colocaria aqui o Zorro. Essas 3 são as principais, tá? Eu ficaria entre essas duas, Google e Microsoft. O Microsoft, ele chama-se Microsoft 365 e o Google se chama Google Workspace. Essas 2 são os nomes oficiais da parte empresarial
tanto do Google quanto da Microsoft. Microsoft 365 e Google Workspace. Você pode ir lá ver as diferenças de valores, o que eles colocam. E o Zoho é uma empresa também que eu já trabalhei, gente, profissionalmente com todas essas empresas, tá? O Zoho é uma empresa muito grande também, de dono indiano, mas ele está presente ali nos Estados Unidos, muito forte aqui nem tanto. Mas eles têm algumas coisas um pouco mais baratas do que essas outras duas aqui. Mas por conta da inteligência artificial e dos agentes, eu ficaria numa dessas duas. E hoje eu estou preferencialmente, nesse momento da gravação do vídeo, gostando muito das opções que a Microsoft está trazendo. Tá? Eu tenho a minha empresa brasileira aqui na Microsoft e eu tenho uma outra empresa também dentro do Google Workspace. Então, hoje, na data da gravação desse vídeo, eu tenho duas empresas, cada uma com uma empresa. Então, eu sei o que eu estou falando aqui para você, de qual que está funcionando muito bem. O Google, geralmente, ele é mais clean, um pouco mais fácil de se mexer, mas também um pouco mais simples. Se você tem uma empresa que ela é muito pequenininha, pode ser que o Google seja, assim, uma boa forma de você começar, mas o Microsoft, ele te dá um pouco mais de controle nas coisas que você está fazendo. Estou falando isso, gente, de forma muito genérica, tá? Depende do produto, se ele tem mais potência, depende do outro. Por exemplo, o Microsoft, hoje, ela tem já uma parte de chamada Copilot Agent, que a gente vai ver, que ele já cria agentes. O Google está criando ainda essa parte. Eu não consegui acesso ainda, tá? Então, assim, você vai ver coisas e coisas dessas empresas. Depois que você se decidiu, você colocou Microsoft, por exemplo, você vai começar a decidir e ver sobre inteligência artificial, agentes, automação, sistemas internos e externos, banco de dados, engenharia de dados, ecossistema para especialistas e desenvolvedores. Beleza? Vamos começar com inteligência artificial. Você tem hoje a OpenAI, que é o mais conhecido, o ChatGPT, não vou nem parar muito aqui, Anthropic, que é o Cloud. Você tem hoje o Gemini, que é do Google. Eu não coloquei aqui, gente, o Copilot, porque o Copilot caiu na parte de agentes aqui, tá? Até porque a Microsoft usa também a OpenAI, beleza? Aqui você tem o Grok, que é do X, né? O da Microsoft e o Perplexity. E se você não escutou falar dessa inteligência artificial aqui, ó, pesquisa sobre ela. São todas inteligências artificiais muito boas. Vamos rapidamente, para que eu uso cada uma delas, perfeito? A Anthropic eu uso para coisas gerais, genéricas. Então, estou pesquisando algo, quero, assim, o primeiro lugarzinho que eu vou, muitas vezes, é a OpenAI. Se eu quero fazer uma pesquisa na internet, o primeiro lugar que eu vou é o Perplexity. Para pesquisa na internet, o Perplexity está muito bom. Ele consegue buscar as coisas de forma mais atualizadas, tá? Só um detalhe, todas elas estão tentando fazer tudo isso que eu estou falando muito bem. Mas o que eu estou te passando aqui é a minha experiência. Escreve aqui abaixo se você discorda de forma educada nos comentários, tá? Gente que não é educada, ou eu respondo também mais firme, ou eu deleto ali, tá bom? Vamos lá. A Anthropic com Cloud eu uso para programação. Então você tem o Cloud 3.7, eles estão para lançar o próximo já. E se já tiverem lançado, vai ser muito legal, porque para programação, por enquanto não tem modelo que foi lançado. Engraçado que eles já estão com esse modelo 3.7 há muito tempo. Muito tempo, quando eu falo assim, é baseado no tempo das IAs, né? Que, tipo assim, quando você fala 2, 3 meses, já ficou há muito tempo atrás, né? Então, a Anthropic é muito boa para programação. O Gemini, ele é uma mistura de programação com pesquisa. Ele faz os dois, mas ele não é muito bom quanto o Perplexity para pesquisa e nem muito bom quanto o Anthropic, ou seja, o Cloud, para código. Mas ele costuma fazer coisas muito boas também. Mas eu uso muito ele para usar o Gemini Advanced. Vou até colocar aqui, ó. Aqui é a minha conta paga do Google, tá? Que tem na minha empresa chamada iSpread Media. E se eu clicar aqui, eu tenho o Gemini Advanced, ok? Eu posso vir aqui, esse é pago, ou você paga o Google Workspace, ou você paga ele separado. E aqui eu tenho essa parte aqui, que é um Deep Research. Cadê ele? Vamos só colocar aqui, ó. Ah, tá aqui embaixo, ó. Eu posso deixar ele aqui no 2.5 Preview, por exemplo. Vamos ver aqui. Ok, 2.5 Preview Pro, né? Se eu colocasse 2.5 Flash, não tem o Deep Research. 2.5 Preview. E aqui ele aparece esse Deep Research. Meu amigo, quando você coloca isso aqui,
ele gera às vezes 10 páginas, 15 páginas de PDF. PDF é modo de dizer, ele vai jogar aqui para você, você pode colocar no documento do Word e transformar em PDF, tá? Mas 10 páginas, 15 páginas de documento de pesquisa com relatórios. Isso aqui é maravilhoso. Ó, vai uma dica aqui, tá? Quer fazer dinheiro com PDF? Tá? Quer ganhar dinheiro com PDF, que você fazer um negócio bem feitinho e tal? Pega o Google Deep Search, ele mandar pesquisar muita coisa, o negócio que você quer que as pessoas aprendam. Ele vai fazer uma pesquisa do caramba. Aí você vai no Napkin AI. Se você não sabe o que é isso, procura Napkin AI e você vai criar gráficos com isso. Vai também na parte de inteligência artificial para criar imagens, e você cria um baita de um PDF e vende esse PDF, cara, com esse tipo de pesquisa. Isso aqui é maravilhoso, tá? Para empresas, isso é muito fera também. O Grok, esse daqui, eu gosto muito de usar para preparar documentações, por exemplo, ou para pesquisas aprofundadas, eu também uso ele. E o Llama eu não uso para quase nada. Eu pesquiso só quando eu uso a OpenRouter. Vou até colocar aqui, ó, OpenRouter. Deixa eu só pesquisar rapidinho aqui. OpenRouter. Essa empresa aqui, ó, tá? Quando você coloca OpenRouter, você pode pesquisar e pedir para ele conversar com várias inteligências artificiais ao mesmo tempo. Se eu colocar aqui modelos, por exemplo, ó, você pode acessar um monte de modelo, tá? Ele coloca os últimos modelos, aí você escreve no chat. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, posso adicionar os últimos modelos que existem, ó, todos os últimos modelos adicionados, tem muitos modelos aqui. Aí eu adiciono o modelo, coloco aqui o chat e ele vai e escreve todos, comparando todas as respostas. Então isso aqui é mais uma dica muito profissional. Gente, se isso aqui não vale uma inscrição agora no meu canal, se você não é inscrito, que mais de 70% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritos, se inscreve. Eu estou tentando chegar a 10 mil rapidinho para a gente colocar a próxima meta para 50 mil. Perfeito? Vamos continuar aqui. Então, a inteligência artificial, você já sabe para que serve e eu te dei aqui as razões das que eu mais uso. Tem muitas outras, você pode pesquisar. Essas você pode ter certeza que são as mais usadas profissionalmente. Vamos agora falar de agentes. Como que você cria agentes? Lembrando que agentes são um conjunto de inteligências artificiais ou uma inteligência artificial que faz uma tarefa que você colocou ali, ou num fluxo perfeito, né, um atrás do outro, ou num fluxo que não é paralelo. Tem várias formas de você construir isso. Tá, aí você tem o Microsoft Copilot, que tem o Copilot Studio. Você tem o Google Agent Space, que é bem novo. Eu não tenho acesso ainda na gravação desse vídeo, eles estão para lançar, que é basicamente uma cópia do Copilot, é quase assustador. E você tem aplicativos como o DeFi que criam agentes também. E nós vamos ver isso aqui nesse momento. Por enquanto, esse daqui é do Google, está dentro do Google Cloud, tá? Eles chamam de Google Cloud e você pode entrar dentro do Vertex AI. Vertex AI é o conjunto de ferramentas do Google para você criar chatbot, você criar um monte de coisas, mas ele é mais voltado para pessoas especialistas, tá? Todo mundo tem acesso. Se você tem uma conta do Google, você vai ter acesso a isso. Eu não recomendo para quem está começando tentar criar nada por aqui nesse momento. Tá? Espera o Google Agents aparecer, ou você pode vir também aqui nessa parte, e você pode vir aqui, ó, Explore Gems, que aqui você pode criar como se fosse um agente, tá? Eu clico aqui New Gem, e aqui você pode falar, ou dar um nome, isso aqui no Google, tá? Dar as instruções, colocar arquivos aqui, e é como se fosse aquele negócio da OpenAI, que você cria os agentes, aqui você também cria os agentes no Google, perfeito? Mas essa é a parte do Google onde você pode colocar muita coisa profissional, parruda. Lembrando, eu não vou passar os pontos aqui com você, só estou te mostrando o que existe, perfeito? Na Microsoft você tem o chamado Copilot Studio. Esse Copilot Studio, ele cria agentes, mas tem um que é ainda mais fácil. Aqui eu estou dentro do meu, deixa eu ver aqui, ó, no meu Copilot normal, que eu tenho o Copilot, o Office 365 pago, né? Eu posso vir aqui, ó, obter agentes ou criar um agente. Quando eu clico em criar um agente, você acessa uma parte do Copilot Studio e aqui você pode escrever o que seu agente vai fazer. Depois ele vai aparecer. Se eu apertar em configurar aqui, ó,
posso dar instruções, posso colocar conhecimento, quais são as capacidades de interpretar código, ler imagem, prompts iniciais que eu posso colocar, e aqui eu já posso sair testando o meu agente. Mas, Elber, esse agente vai fazer alguma tarefa específica, mandar um e-mail se você pedir, acessar uma API e tal? Esse daqui exclusivamente, não aqui, tá? Eu posso sair dele daqui, ó, vamos apertar um xizinho, cancelar. Se eu vier então aqui nessa parte do Copilot, aqui eu já consigo fazer exatamente esse tipo de agente que vai criar um monte de coisa. Tá? Então, se eu vier aqui nesse início, por exemplo, eu posso aqui digitar o que eu quero que esse agente faça, e quando eu acessar a parte de criação de agentes, ó, eu até posso colocar aqui para criar, vamos colocar, sei lá, viagem segura, por exemplo, tá? Ele vai rodar aqui e tal, ó, ele vai colocar mais ou menos algo semelhante ao que a gente fez. Se eu colocar criar, ele está configurando, e ele está colocando aqui, ó, a configuração do seu piloto pode demorar um pouco, a gente volta depois quando eu estiver pronto. E só de curiosidade também, eu estou aqui na Amazon, que é um concorrente da Microsoft Azure e do Google Console, né? E aqui, gente, isso aqui é muita coisa que existe, que dá para você mexer. Se eu vier aqui, ó, tem uma pancada de produtos, dentre eles a parte de Machine Learning, onde aqui eu posso colocar várias partes de inteligência artificial, cada uma faz uma, tá? Eu só estou colocando aqui para você ver que existe diversas coisas que você pode fazer. Isso aqui é mais para empresa bem grande, ou pelo menos empresas que querem trabalhar com algo muito específico, tá? Saiba que isso daqui existe, essa possibilidade existe. Se você quer estar numa fase da sua empresa maior, de você tomar decisões um pouco maiores financeiramente e ver o que vale a pena ou não, vale sempre a pena você comparar a AWS, Microsoft, o Google, dentre as opções para você criar soluções muito parrudas de inteligência artificial. Bom, e aqui ele terminou de criar o meu agente dentro do Copilot. Por enquanto ele está dando um problema aqui, não tem problema, a gente pode voltar aqui, depois se der eu ainda volto nesse vídeo, mas se não, ele mostraria toda uma parte que daria para eu clicar assim no menu e criar um fluxo, colocar informações aqui que vai de um lado, vai do outro, manda coisa com a API, faz chamado. Então você pode fazer um agente. Por exemplo, é muito comum a pessoa colocar um agente que vai ler os e-mails que chegam lá no seu Outlook ou no seu e-mail e vai fazer múltiplas coisas. Elber, mas não daria para você colocar isso com N8N ou outras coisas? Dá. Mas eu só estou te mostrando as opções de inteligência artificial para você. Então aqui nós temos a parte de agentes. Aí, como a gente acabou de falar, tem a parte de automação, porque geralmente o agente vai trabalhar com automação. Perfeito? Para automação, você tem a automação da Microsoft, que se chama Power Automate. Você tem a automação do Google, que se chama Google App Script. Você tem a automação de ferramentas como o N8N e o Make, que fazem a mesma coisa, mas não são parte dessas empresas maiores. Tá? Eu, geralmente, uso muito o N8N, porque eu consigo instalar no meu próprio servidor, rodar de graça, basicamente, ali, e ele é bem parrudo. Agora, quando você... E aqui é uma falha comum, tá? Não é que talvez essa palavra seja errada. Aqui é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Se você está trabalhando com uma empresa um pouco maior, grande, o N8N ele começa a se tornar um pouco mais perigoso, tá? Cuidado com isso. Porque se você tem uma possibilidade de escalar muito rápido, você tem que fazer uma gestão que eles chamam de DevOps, tá? Que é você fazer uma gestão ali do banco de dados, gestão da parte interna para que ele consiga escalar muito bem, e isso às vezes se torna perigoso, às vezes é simplesmente melhor você usar um Power Automate, por exemplo, que já escala, a Microsoft já dá conta deles, ou até colocar em código mesmo. Aí para colocar em código, você teria que vir na parte do Microsoft Azure, ok? E trabalhar aqui com um monte de coisas que eles colocam para você fazer automações e tal, ou talvez o Azure AI Foundry, que também você pode trabalhar com código e montar agentes e fazer muito mais coisas do que você faz com o Copilot Agent, por exemplo. Então, na Microsoft, por exemplo, tá? Aqui é o primeiro nível, é o nível que qualquer pessoa vai conseguir fazer, é a coisa mais simples. O segundo nível é o nível com o Copilot Studio. E o terceiro nível é o nível com o do Azure AI Foundry. No Google, o primeiro nível é esse nível aqui que eu acabei de mostrar para vocês do Gems, tá? Que você cria. O segundo nível ainda não existe, eles estão criando, que é exatamente esse daqui, ó, que a gente acabou de ver aqui, Google Agent Space.
tá? E o terceiro nível, que dá para você fazer um monte de coisa, mas é mais profissional, é esse Vertex AI. Só para você ver o nível que você está trabalhando quando você fala de agentes, inteligência artificial. E a automação, você tem aqui as automações, como você pode fazer. Agora vem uma parte que é bem interessante. Quando você está criando automações, você geralmente precisa organizar muitas coisas das automações, da sua empresa e tal. E é muito comum, gente, eu ver pessoas de empresas até grandes. Eu já dei consultoria para empresa que fatura na casa do bi. Tá? E não foi só uma empresa não, tá? Dei consultoria para mais de uma empresa que fatura na casa do bi. E a maioria das pessoas trabalham, a maioria sim, vamos dizer que muitas delas trabalham usando Excel para organizar tudo. E é aí que entra sistemas internos e sistemas externos, onde você vai ter aplicações que vão poder criar sisteminhas, eu chamo de microsistemas para times, onde você vai poder controlar sistemas internos da empresa rapidamente para controlar algumas ações, para controlar algumas atividades da empresa. Eu uso muito o Coda, perfeito? E aqui está um sistema do Coda que eu desenvolvi, por exemplo, gestão de projetos, pessoas, gestão de empresas, serviços, tarefas, orçamento. Esse sistema aqui eu cobrei R$8.000 de uma pessoa, de uma empresa, tá? Posso clicar aqui, abrir, você vê que é tipo um sistema mesmo, tá? Ele abre e é muito mais fácil isso daqui, gente, do que o próprio Power Automate da Microsoft. Ok? Melhor do que o Airtable, melhor do que o ClickUp para você criar sistemas de forma genérica, perfeito? Airtable é um concorrente muito bom, o Power Apps precisa de um desenvolvedor, mesmo que seja no code, é mais complexo. O Coda, qualquer pessoa consegue aprender e sair mexendo. Tem uma curva de aprendizado, óbvio, tá? Mas muito mais fácil. E o ClickUp é mais para quem gerencia projetos e tal. Claro que aqui eu poderia acrescentar muitos outros aplicativos, eu só estou dando exemplo para você criar sistemas internos. E eu vou te mostrar também para sistemas externos. Digamos que você quer criar uma página muito bonitinha para o seu cliente, um portalzinho do seu cliente e tal. Você pode tanto fazer via código direto, usando ferramentas tanto do Google quanto do Azure, né, da Microsoft Azure, quanto você pode usar ferramentas que criam aplicações diretas com inteligência artificial. Eu hoje uso muito o Rapid, mas eu já usei também, continuo usando de vez em quando o Lovable, uso o V0 e coloquei esses dois aqui também, tá? Mas se eu tiver que dar uma dica para você, eu usaria com certeza o Rapid. E aqui é a carinha do Rapid, você pode simplesmente digitar o que você quer, clicar para ele criar e ele vai sair criando para você. E o Rapid, ele é muito mais poderoso que os outros porque ele te dá muitas opções de você ter várias coisas que você pode fazer nele. Por exemplo, você tem dentro dele, tá, embedado nele, um banco de dados, a parte de agentes, a parte de deploy, você pode fazer um deploy de chat, você pode controlar todas as dependências, você tem um Git integrado nele, você controla os secrets, você tem um shell, que é um terminal, você pode fazer pip install, npm install dentro dele, e SSH para você conectar direto com Visual Studio Code, com Cursor, Windsurf. Ele é extremamente poderoso, eu tenho vários vídeos no meu canal aqui, e eu tenho inclusive um curso do Rapid que você pode acessar aqui embaixo, entrar nele hoje que está com um desconto muito bom, porque eu vou colocar mais coisas nesse curso de outras plataformas e pode ser que o valor mude, tá bom? Mas só para você ficar esperto. Elber, e o que mais? Olha só que legal, cara. Eu posso pegar a Sabinha e jogar para lá, para cá. Ele é feito para desenvolvedor e gente que não é desenvolvedor acessar. Aqui tem até uma aplicaçãozinha que eu estou fazendo para o meu curso, né? Olha que legal. Para você montar scripts e tal. Se eu apertar continuar aqui, ele mostra qual é o script do YouTube, eu posso clicar, arrastar, ele grava, né? Eu posso clicar aqui e editar. Olha que da hora. Pum, clico aqui, edito. Tudo isso aqui eu fiz em 1 hora, basicamente, e mostrei ali como você pode criar no meu curso. Agora imagina você poder criar isso daqui e criar um portal externo que vai acessar um banco de dados, vai para você colocar para o seu cliente, né? Muito interessante. E olha só que legal isso aqui também. Eu estou falando muita coisa, mas você que quer fazer dinheiro, você pode fazer dinheiro ensinando as pessoas a mexerem com inteligência artificial, ensinando as pessoas a mexerem com agentes, ensinando as pessoas a mexerem com automação, ou um grupo disso, você pode falar inteligência artificial e agentes, por exemplo. Ou você pode fazer esses 3, que é muito comum, a pessoa ensina inteligência artificial, agentes e automação. Tem muita gente na internet fazendo dinheiro com esses 3 aqui, uma mistura desses 3, perfeito?
Aí, esse daqui é onde eu faço dinheiro na internet, sistemas internos e externos, e estou começando a trabalhar com esses 3 aqui. Vou trabalhar meio que com esses 4 a princípio. E a partir de agora é a parte mais profissional para quem realmente quer levar um pouco mais a fundo, que é banco de dados, engenharia de dados. Aqui, gente, eu não falei sobre segurança, tá? Mas quando se trata de Microsoft e Google, você tem uma segurança total dentro do seu ecossistema. E basicamente é só eles que têm quando se trata de agentes de inteligência artificial, assim, você controlar a sua empresa. Exemplo, você tem diversos arquivos dentro de um departamento onde pessoas de diferentes departamentos não podem acessar aquele arquivo quando você constrói um agente. Fazer isso com outras aplicações é difícil. A Microsoft e o Google já estão conseguindo fazer isso. E até eles, eu já assisti vários vídeos deles, eles falam que a parte mais difícil tem sido essa, de segurança. Aí você pega uma empresa que fatura na casa do trilhão, vou repetir, trilhão de dólares por ano, eles falam que a parte de segurança é a parte mais difícil e é por isso que eles demoram para colocar produtos. Aí você vai pegar a sua empresa e vai colocar na mão de qualquer sisteminha. Cuidado com isso. Tá, cuidado. Muitas vezes a pessoa pode criar um sistema com qualquer sisteminha um pouco mais comum. Deixa eu até dar um exemplo aqui, ó. Você tem o DeFi, que é muito comum as pessoas usarem para criar sistemas de agentes. Você tem o Flowise, que eu também já usei. Você cria aqui, olha que bonitinho a carinha dele, ó. Você cria aqui, vai colocando as pecinhas, vai juntando e tal, e cria o agente. Aí você coloca informação que uma pessoa não pode acessar aqui, a pessoa acessa, tá? É complexo. Você tem o Langflow, que é até feito por alguns brasileiros. Você também, ele faz a mesma coisa, você vai trabalhando com agentes e tal. Eu já usei todos esses daqui, inclusive o DeFi e o Langflow são os que eu mais uso profissionalmente nesse sentido, mas eu crio aplicações, por exemplo, específicas para um grupo de pessoas, que todos eles podem acessar aquela informação. Quando você começa a ter que trabalhar com múltiplas partes de segurança, aí eu iria direto para a Microsoft, que nesse momento é a melhor nesse sentido, enquanto o Google ainda está construindo a deles. Depois, quando eles lançarem a parte de agentes dele, eu vou testar e vou trazer aqui também para vocês. Aqui você tem 2 bancos de dados que eu costumo usar, que estão fora da Microsoft e do Google, chama Neon, e eles usam Postgres. E esses bancos de dados são muito bons. O Neon é o concorrente do Supabase. O Supabase é o mais queridinho hoje, é o mais famosinho, mas o Neon ele é tão bom quanto. E o legal é que o Neon ele escala até 0. O que significa isso? Se você tem, e o Microsoft Azure acabou de colocar, se não estou enganado, o Neon também. Ou seja, se você não está usando o banco de dados, ele está lá sendo usado muito pouquinho ou não usado, você não vai ser cobrado. Tá? Por que isso é legal? Porque quando você está usando o Microsoft Azure ou o Google para banco de dados, você vai pagar para ele ficar ativo o mês inteiro, mesmo que você não pague, mesmo que você não utilize. E daí você paga lá uma conta de $30, $40, sei lá, no mês e você está usando muito pouco. Quando você usa o Neon, por exemplo, você só paga pelo aquilo que você está usando. Tá? Bem interessante. Você tem o Microsoft Fabric. Ó, tenho certeza que eu estou falando coisa aqui que tem gente que nunca ouviu falar. E o Vertex AI, que a gente acabou de comentar aqui, também faz algo que o Microsoft Fabric faz. O Microsoft Fabric, que se eu olhar aqui, ele está dentro da plataforma do Power BI. Deixa eu só montar aqui, ó. Está dentro da plataforma do Power BI da Microsoft e ele faz parte do que eles chamam de One Lake. One Lake é um local só que você coloca todos os dados nele, tá? Aí depois você vai fazer, junto com o Microsoft Fabric, você vai criar um workspace aqui e tal, né? Você cria o workspace e você vai jogar informações aqui no seu Lake House ou Warehouse que eles chamam, e você vai criar depois, vou até dar um zoom aqui, ó, formas de você analisar os seus dados. É para isso que ele serve. Então, quando você tem empresas um pouco maiores, é muito interessante que você tenha essa opção de você jogar todos os bancos de dados, todas as informações que chegam, passar por esse Microsoft Fabric, colocar ali dentro daquele One Lake e depois você vai gerando insights daquilo. Só que isso se chama engenharia de dados. Tem faculdade para isso também. Dá para uma pessoa leiga começar a aprender e fazer? Dá, mas se você precisa disso e não tem quem faça, saiba que você vai precisar contatar, mas pelo menos aqui agora, nesse vídeo, você já está aprendendo que dentro da Microsoft e dentro do Google você tem painéis para criar tudo isso. E por último, você tem aqui o ecossistema para especialistas e desenvolvedores.
Então você tem o ecossistema do Google chamado Google Cloud Platform, que é exatamente esse daqui, ó, que você está vendo aqui agora. Nesse local aqui, eu posso acessar qualquer parte do Google aqui. Isso aqui, gente, é a parte onde o Google faz, uma das partes que o Google faz mais dinheiro, tá? Eu consigo aqui alocar uma máquina virtual, alocar bancos de dados, alocar a parte de segurança, de APIs. Eu posso chegar aqui, por exemplo, colocar YouTube, né, ó, YouTube, e ver a API do YouTube e ativar essa API do YouTube, ó. O meu já está ativo aqui. Você ativa e daí você começa a usar a API do YouTube para você mesmo. Você faz um monte de coisa e é aqui que você mexe. Na parte da Microsoft, nesse Microsoft Azure, é a mesma coisa. Dá para você criar banco de dados, aqui ó, banco de dados, máquinas virtuais, você criar máquinas virtuais, e por aí vai, um monte de coisas, de redes e de até inteligência artificial também. Toda essa parte que eu estou mostrando para vocês, gente, é mais para pessoas especialistas, mas é legal que você sabe que existe. Aqui só um exemplo, tá? Digamos que você precisa construir uma solução, tem uma pessoa que é fazendeiro, por exemplo, tá? E ele quer lá na fazenda dele descobrir se o boi está emagrecendo, se o boi está ganhando peso, se o boi está fazendo isso, aquilo. O que ele faz? Ele coloca uma câmera que vai ficar analisando o dia inteiro para ver se o boi está comendo, se não está comendo. Ele coloca um sensor de IoT, de inteligência artificial, que vai no corpo do boi e extrai as informações, por exemplo, automaticamente o tempo todo de sangue, de outras informações que possa extrair, e tudo isso vai alimentando vários bancos de dados, onde isso gera um painel para o cara que é o dono da empresa, e ele vai ver, ó, aquele boi naquele tempo, com aquela ração, com não sei o que lá, com aquele remédio e tal, cresceu tanto, aquele outro boi e tal, e ele consegue ir tomando melhores decisões. É exatamente para isso que existe esse painel aqui, porque você constrói toda uma solução. E a parte física do sensor? O sensor vai lá, tem empresa que cria o sensor e tudo. Uma vez que você criou o sensor, você vai jogar aqui para ele fazer toda essa leitura. Tem muita empresa que cria serviços inteiros baseados nisso daqui e só vende a parte final para a pessoa. E por último, é o painel da AWS que eu já mostrei para vocês. E aqui eu quero mostrar um exemplo muito simples para você. Se eu acessar o Amazon Simple Email Service, por exemplo, aqui eu vou quebrar a mente de alguns aqui, ó. Eu tenho um limite de envio diário, olha aqui, ó, limite de envio, cota de envio diária por período de 24 horas, 50 mil e-mails por dia. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Vou colocar uma calculadora, perfeito? 50 mil e-mails por dia, vezes 30 dias, nós estamos falando de 1.500.000 e-mails por mês. Você pode pegar quase qualquer plataforma de e-mail marketing que você tem esse valor aqui por mês, entendeu? Não por dia. Então, você consegue fazer coisas com a Amazon, como esse que é um servidor de e-mail, poderosíssimas. Mas olha o tanto de coisa aqui, cara. É complexo você mexer, mas é interessante você saber que existem essas informações e essas possibilidades para você. E como prometido, eu voltei aqui para o Copilot Studio. Eu tenho um agente de viagens seguras, por exemplo. O seu agente está pronto e tal. Aqui eu posso colocar todos os detalhes, os tópicos que ele tópicos são a parte que ele vai responder ali. Posso colocar de conhecimento, para ele habilitar o conhecimento de pesquisa na internet ou não. Posso habilitar para ele ver tudo aqui. Posso adicionar conhecimento. Nessa que eu adiciono conhecimento, eu posso subir um arquivo, posso ver um arquivo no OneDrive, no SharePoint. Posso fazer conexões com outras partes aqui do sistema. Isso aqui é só a parte de conhecimento, tá? Tem a parte de tópicos, que eu posso criar tópicos, ações. Isso aqui é a parte que se eu crio, ele cria fluxos assim, tá? De atividades, faz isso, faz aquilo. Aqui eu vejo todas as atividades, vejo análise, vejo os canais que eu posso publicar. Por exemplo, na hora que eu acabo, eu posso publicar para ele ficar ativo e aparecer no Teams, no Copilot, num site de demonstração, num aplicativo de web e várias outras plataformas, inclusive até Telegram, Slack, e por aí vai. Aqui no Copilot Studio você vê que ele tem esse símbolo aqui, ó, que é o Premium, tá? Que eu tenho que assinar uma versão Premium, por exemplo, para poder acessar ele. Sem ser a versão Premium,
e pagar mais nada, eu poderia colocar aqui para o Teams e o Microsoft Copilot, por exemplo. De novo, aqui não é o lugar que eu vou ensinar você a criar do zero. Se você quer que eu crie vídeos para você, mostrando como criar do zero agentes para uma parte da empresa, usando o Microsoft, usando talvez o Google como surgir, me fala aqui. Mas por enquanto, por exemplo, eu já criei agentes usando o N8N, que eu acho simples para você colocar para rodar em empresas pequenas, tá? Mas o Microsoft, ele já serve muito bem para empresas de médio porte, grande porte. É muito melhor porque você tem toda a parte de segurança nele. Por um lado, ele é um pouco mais caro. Por um outro lado, ele tem uma parte de segurança muito grande e também ele é muito poderoso para você criar esse tipo de fluxo. Bom, eu não sei se esse vídeo mais ajudou ou piorou, porque eu passei por muitas informações. Eu só quis que você tivesse uma informação que talvez uma pessoa especialista em TI ou em inteligência artificial dificilmente conseguiria te passar nesse nível um overview de possibilidades que você pode fazer. Se você achou que ficou um pouco confuso alguma parte, me escreve aqui. Eu tentei passar um conhecimento muito grande, passando por cima das partes que existem, mas talvez eu tenha confundido mais algumas pessoas e para isso que eu estou aqui para ajudar. Só escrever o que você acha que eu posso melhorar e a gente se vê num próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.